Graça e paz, amada igreja. É bom me dirigir mais uma vez aos amados irmãos. A cada dia aperta mais a saudade de todos, a vontade de estar reunidos mais uma vez com os irmãos da igreja. Não vemos a hora desse problema passar, essa pandemia passar, e juntos estarmos ali adorando o nosso Deus na casa do Senhor, podermos abraçar o irmão, a podermos estreitar os nossos laços como igreja, como corpo de Cristo. Mas até lá, unidos pelo mesmo Espírito, continuaremos orando, continuaremos mantendo a nossa comunhão, ainda que à distância, e principalmente meditando na palavra de Deus, que é o nosso pão, é o nosso alimento diário, é aquilo que nos mantém de pé, é aquilo que vai nos dar condições de ultrapassar esse momento, vencer todas essas dificuldades, firmados, alicerçados no nosso Senhor. E hoje, como sempre, a quinta-feira, temos aí uma palavra de meditação para a sua vida, e não será diferente nesta quinta-feira. O tema da nossa mensagem hoje é: olhe para o alto. Nesse momento, mais do que nunca, precisamos manter nossos olhos fitos no alto, naquele que pode nos fortalecer, nos dar condições de continuar vencendo em nome do Senhor. O nosso texto base, pegue aí a sua Bíblia, você aí no seu lar, pegue a palavra e abra em João no capítulo 3, a partir do versículo 13. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos ter aí uma meditação, algo que Jesus falou acerca da sua obra, daquilo que representaria para a igreja o seu sacrifício na cruz do Calvário, a obra que ele veio fazer por nós, e que precisamos ter isso bem claro em nossa mente para nos conduzirmos nesse tempo presente, em meio a todas as dificuldades que se apresentarem. João capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Oremos nessa hora. Pai querido, em nome de Jesus, nos conectamos agora pelo Teu Santo Espírito, como igreja do Senhor, e eu te peço, Pai, que os Teus olhos agora alcancem o meu irmão, na sua residência, onde ele estiver agora, Pai, em nome de Jesus, estenda a sua potente mão sobre ele, o abençoe. Veja, Pai, as suas necessidades, seja provedor da sua casa. Em nome de Jesus, venha revigorar suas forças físicas e espirituais, para que ele continue rompendo em teu nome. Amém. Vamos meditar nessa palavra, amados. Veja bem, Jesus, ele cita um texto que retrata algo ocorrido muitos anos antes, com Moisés e os hebreus lá no deserto. E ele faz uma analogia para dar entendimento aos discípulos que ali estavam, ouvindo suas palavras, acerca do que representaria a obra que ele faria. Ele aponta para o que aconteceu lá no deserto com Moisés, a fim de dar um entendimento do que representaria a obra que ele faria. E ele diz: olha, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Lá em João capítulo 12 ele fala: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim, numa mesma referência. Então vamos entender o que ele quis dizer quando
faz uma referência ao acontecido lá com Moisés em pleno deserto, em Números, capítulo 21, de 4 a 9. Números, capítulo 21, de 4 a 9. Olha bem o que ocorreu ali. O povo recém-liberto lá do cativeiro egípcio começa então a murmurar, a se rebelar contra a liderança de Moisés e o governo de Deus. Moisés era o porta-voz de Deus, ali estava um governo de Deus. Deus conduziu o povo. Deus governava em meio ao povo através de Moisés. E quando esse povo murmura, quando esse povo se rebela, o está fazendo contra Deus. Qual era o questionamento? Estamos enjoados, enfastiados deste pão. Eles ainda disseram, deste pão viu uma referência ao maná. Ah, estamos nos lembrando lá do Egito, do que comíamos lá. E a murmuração aumenta, a rebelião aumenta. E então, uma praga de serpentes age em meio ao arraial. Serpentes, chamadas no texto bíblico de ardentes, ou seja, serpentes venenosas, se espalham pelo arraial e começam então a picar várias pessoas daquele arraial, e todo aquele que era acometido pela picada da serpente morria. Muitos começaram a morrer, uma mortandade em pleno arraial. Na mesma hora a murmuração acabou, a rebelião acabou, agora a preocupação era com suas vidas, e então correram até Moisés. Olha, Moisés, ore a Deus, peça para que essa mortandade passe. E assim Moisés fez. E Deus deu orientações para Moisés, para fazer então uma haste de metal, e fazer também uma serpente de metal, colocar no topo desta haste, fincá-la no arraial. E Deus disse o seguinte: todo aquele que for acometido pela serpente, que for picado, deve correr e olhar para a serpente de metal. E quando ele assim o fizer, o veneno será invalidado, este viverá. Todo aquele que olhar para ela viverá. E Moisés fez exatamente isso. Fez uma haste alta, comprida, fez a serpente, colocou no topo dessa haste, fincou no arraial, numa área central onde todos podiam ver, onde seria mais fácil correr até ela. E aí, aquilo que Deus havia dito se cumpre. Todo que era picado pelas serpentes corria, olhava para aquela serpente de metal, e imediatamente o veneno que estava no seu sangue era anulado. É isso que Jesus está fazendo uma referência aos que o ouvem. E todos os judeus conheciam muito bem essa história. Faz parte da Torá, aquilo que o judeu conhece muito bem. Então, quando Jesus traça essa analogia, traça um paralelo entre o que aconteceu lá no deserto com Moisés e a obra que ele estava fazendo, aquilo que iria significar a sua obra para aqueles que o estavam ouvindo e para nós como igreja, precisamos entender qual é o significado disso para nós. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco o que Jesus quis dizer? Primeira coisa que nós vemos como instrução de Deus para Moisés, e que tem a ver com a obra de Jesus. Ele disse para colocar a haste no centro do arraial. Essa haste não deveria estar numa ponta ou na outra. Imagine se a haste estivesse lá no início do arraial
e aquele que fosse picado estivesse lá no final. Não se esqueçam que eram quase 3 milhões de pessoas, em torno de 2,5 milhões a 3 milhões. Já imaginou o tamanho desse arraial? Se a haste estivesse lá numa ponta e a sua tenda na outra, até você atravessar tudo isso, não daria tempo. Então, a fim de minimizar distâncias, ela estava no centro. A haste foi colocada no centro do arraial para que o seu efeito alcançasse todo o arraial e para que a distância fosse a mínima possível para cada um em alcançá-la. E aí começamos então a entender o que Jesus está dizendo. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro na sua casa. Jesus tem que estar no centro dos seus projetos, dos seus planos. Jesus tem que ser o centro de tudo. Aquele que o conheceu, aquele que o aceitou como Senhor de sua vida, saiba, é este o lugar que ele deve ocupar na sua vida, na sua família e em tudo que você fizer. Jesus tem que ser o centro de tudo. Tudo que você fizer tem que girar no entorno de Jesus, ao redor de Jesus, para que seja fácil alcançá-lo, ter o acesso a Ele. Ele precisa ser o centro, assim como aquela haste e a serpente cravada lá no topo estava no centro do arraial. Jesus deve ser sempre o centro de tudo nas nossas vidas. Temos uma segunda aplicação. A orientação de Moisés: todo aquele que for picado, apresse-se, corra até a haste e a serpente de metal, porque você precisará olhar para ela. As serpentes eram venenosas, à medida que mordiam o sangue, o veneno corria na corrente sanguínea, estava no sangue. Era necessário se apressar, era necessário correr. E correr para onde? Correr para a haste no centro do arraial. Da mesma forma, nós vemos o que Jesus quis dizer quando traçou esse paralelo. Quando o mal nos sobrevém, quando o dia é mau, para onde devemos correr? Quando fomos contaminados, e não é impossível que isso aconteça mesmo para o povo de Deus, ser contaminado pelo pecado, porque a todo instante somos atraídos, engodados pelo inimigo. Ele tenta nos levar para o caminho errado. E se isso acontecer contigo, meu irmão, e se o veneno do pecado, da iniquidade correr em ti, você já sabe o que deve fazer. Corra para Cristo, corra para os seus braços, sem demora. Naquele arraial eu fico imaginando, volta e meia, alguém saindo da tenda em disparada, correndo para o centro do arraial. Todos já sabiam, mais um picado pela serpente. Se a serpente desse tempo presente, a serpente do mal, lhe contaminar com o pecado e a iniquidade, meu querido, corra, não demores, rapidamente vá em direção ao único que pode invalidar o veneno da serpente. Se o tempo se fechar, se forem dias difíceis, como estamos vivendo agora, corra sem demora para os braços do Senhor, fortaleça seu vínculo com o Senhor, corra para lá, para junto. Quantas pessoas corriam e se aproximavam ali da haste,
E eu fico imaginando quando já haviam, sentiu no coração: estou salvo, cheguei a tempo, estou salvo. A salvação está nele. Corra para ele, sem demora, com todas as suas forças, com todo o seu ânimo. Desvie a sua visão da escuridão, do dia mau, do dia difícil, da situação caótica que pode ter se estabelecido. Mantenha seu olhar nele, corra para ele, sem demora. E aí entramos então numa terceira aplicação, porque a orientação de Deus é que a serpente deveria ser colocada no topo da haste, e não é difícil entender o porquê dessa orientação. A haste era alta, então a serpente de metal se destacava acima das tendas. Quando alguém era ali picado pela serpente e sentia o seu tempo se esvaindo e ele saía em disparada em direção à haste, ele não precisava chegar aos pés dela para conseguir ver a serpente de metal. Bem antes disso, como ela se elevava acima das tendas, porque ela ficava no topo da haste, era possível vê-la. Ele tinha que fazer o quê? Olhar para o alto. Ele já corria olhando para cima. Qual é a direção? Onde ela está? Eu vou vê-la acima das tendas. Eu vou vê-la se eu olhar para o alto. A mesma coisa conosco, meu irmão. Para onde devemos dirigir o nosso olhar? Para o alto. Não numa postura religiosa, como se com os meus olhos físicos eu fosse ver. Mas eu falo de olhos espirituais. Eleve o seu olhar para o Senhor. Para onde? Para o seu trono de glória, o trono da graça, de onde procede o favor para a sua vida. Eleve os seus olhos para lá. Não olhos físicos, olhos espirituais, da tua fé, do que você crê. Eleve os seus olhos para Ele, eleve o seu olhar para Ele. O salmista, ele fala sobre isso. Eleva os meus olhos para o alto. De onde me virá o meu socorro? E ele faz uma referência aos montes, porque essa era a referência do alto, montes de Israel. Então, olhar para o alto era olhar para os montes, o topo dos montes, elevar o seu olhar para as alturas. A manifestação da sua fé. Dirige o teu olhar para o alto, dirige o teu olhar para o autor e consumador de sua fé, dirige o teu olhar para o trono da graça, o trono de favor sobre a tua vida, sobre a tua casa. O que Jesus então quis dizer para aqueles que o ouviam, inclusive os seus discípulos. Vamos recapitular? Primeiro, no dia mau, no dia da dificuldade, lembre-se, Jesus precisa estar no centro da sua vida. Se Ele estiver, estará ao seu alcance. Se Ele estiver no centro da tua vida, participará contigo do dia mau e será o seu livramento, será socorro bem presente. Jesus tem que ser o centro de tudo. Segundo, Jesus nos ensinou que se o mal nos persegue, se o veneno do pecado, da iniquidade nos alcançar, correr em nós, eu devo correr sem demora para Ele. É para os braços dele que eu preciso me dirigir.
Com tristeza vemos alguns, mesmo irmãos crentes, que quando falham, quando escorregam, a primeira coisa que fazem é se afastar do Senhor, é não ir na sua casa. A orientação de Jesus é o contrário. Se o veneno do pecado te alcançar, se a iniquidade de alguma forma te envolver, corra para Ele. Sem demora, o mais rápido possível, corra para Ele. Porque Ele é o único que invalida o veneno do pecado, da iniquidade, da transgressão contra a sua palavra. Ele é o único que tem meios de conter a nossa natureza pecaminosa. Corra para Ele. E terceiro, Jesus nos ensinou que devemos olhar para o alto, para o seu trono, o nosso olhar da fé, o nosso olhar espiritual. Dirige a tua oração ao trono da graça, ao trono do favor de Deus. Ele estenderá o seu cetro de favor para ti, para a tua casa, para toda a tua família. Tudo o que precisamos está nele. O que nos mantém de pé é Ele. Olhe para Ele. Eleve o teu olhar para o único que pode todas as coisas. E então verá um novo dia. Haverá um novo tempo para você e para a tua casa. Falemos com Ele. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque deixaste um manual, o qual podemos consultar, podemos dirigir a nossa vida, nos conduzir através do que ali está escrito. E hoje aprendemos, Pai, que o seu Filho deixou orientações precisas sobre o que devemos fazer no dia mau, no dia da angústia, no dia da aflição, quando trevas nos cercam, tempo de escassez, tempo de limitação para nós, quando não sabemos o que fazer. Mas Ele disse: precisamos mantê-lo no centro de nossas vidas, precisamos correr sem demora para Ele, para os seus braços, precisamos manter o nosso olhar para o trono da graça, fazer como o povo de Israel, que ficou conhecido como Jesurum, o povo que caminha olhando para o alto. O que buscava? A nuvem, a coluna de fogo que os guiava. A nuvem e a coluna de fogo representavam tua presença e o teu favor. Se a seguissem, se mantivessem o olhar fito para ela, nada lhes faltaria, como não faltou. O pão veio, a água veio, ainda que tirada da rocha, a carne veio, a vitória sobre os exércitos inimigos, tudo o que precisaram, tudo buscaram em ti, mantendo os olhos fitos no alto. O teu manual nos ensina isso, a tua palavra nos diz isso. Façamos isso, ó igreja, neste tempo presente, para que venha logo um novo dia, um novo amanhecer, quando daremos mais uma vez graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Fiel é o nosso Deus. Que seja assim na sua casa, que seja assim com a sua família, que Ele esteja aí como centro de tudo, provendo, sustentando, dando livramento deste mal, renovando suas forças e guardando a sua casa como guarda de Israel. Deus os abençoe. Amém.